Quando se trata do reino animal, os gatos são pais incríveis. Então, quando uma gata adotou um filhote de tigre, ela fez um trabalho fantástico. Mas vários anos depois, aconteceu algo que absolutamente ninguém esperava. Arthur era um homem que adorava acampar. Ele frequentemente viajava de sua casa em uma cidade russa para as montanhas próximas, onde montava acampamento e passava vários dias na natureza. Acampar não era apenas divertido, mas também lhe dava a chance de passar um tempo sozinho, relaxando e se desconectando de seu trabalho agitado na cidade. Passar todo o tempo sozinho em sua barraca sem nada e ninguém por perto era o maior sonho de Arthur, pois o mesmo tinha uma rotina de trabalho muito estressante. Ele trabalhava em finanças e a maioria de seus dias de trabalho era fazendo chamadas telefônicas frenéticas, correndo atrás das pessoas em busca de novos financiamentos, fazendo investimentos, verificando ações e outros títulos bancários em geral, sempre muito ocupado. Era um ambiente de alta pressão e ritmo acelerado, e Arthur não podia negar que amava poder se desacelerar e poder se desconectar do estresse e da pressão na quietude da natureza era a maneira perfeita de relaxar pelo menos por um tempo. Mas um dia, durante uma de suas viagens de acampamento, algo muito fora do comum aconteceu, algo que mudou o curso da vida de Arthur para sempre. Enquanto estava sentado do lado de fora de sua barraca, mexendo na pequena fogueira que tinha feito, lendo um livro e bebendo de sua garrafa térmica de café, Arthur ouviu um barulho, um tipo de gemido agudo que estremecia pela mata. Arthur havia passado muito tempo nessas montanhas e nunca tinha ouvido um barulho como aquele antes. Então, ele estava compreensivamente curioso e interessado em saber de onde vinha e o que poderia ser. Colocando sua garrafa térmica e livro de lado, Arthur cautelosamente seguiu na direção de onde o som estava vindo. Certamente era difícil localizar a origem do som, já que as árvores estavam abafando o som. Além disso, as pedras refletiam o som e faziam ele ecoar de todos os lados. Mas eventualmente Arthur contornou uma trilha e viu algo que o deixou de boca aberta. 2 filhotes de tigre estavam deitados no chão em frente a ele. Os pequenos animaizinhos tinham mais do que algumas semanas de vida e pareciam indefesos. Como amante de felinos, Arthur pensou em pegá-los e levá-los para um lugar seguro, mas sabia que eles deviam ter uma mãe em algum lugar. Talvez ela tivesse ido buscar comida, ou talvez estivesse por perto. De qualquer forma, Arthur deixou os filhotes onde estavam, mas voltou várias vezes para checar como estavam. Logo ficou evidente que ninguém viria buscá-los. Não havia mãe, e os filhotes eram muito fracos. Quando Arthur percebeu o quão magros eles estavam, soube que precisava agir. Ele arrumou suas coisas e pegou os 2 filhotes de tigres. Ele os levaria para casa e tentaria cuidar deles sozinho. Ao chegar em casa, Arthur encontrou sua gata Princesa pronta para cumprimentá-lo. Ela era uma bela gatinha que havia dado à luz a vários filhotes antes. Arthur amava a Princesa com todo o seu coração, e poder sentar com ela em uma noite e acariciá-la era uma das coisas que o ajudava a relaxar depois de seus longos e ocupados dias. Mas quando a princesa viu os 2 filhotes de tigre, ficou imediatamente curiosa. Ela olhou nos olhos de Arthur, como se perguntasse o que eles eram, de onde vinham e por que estavam ali. Arthur não tinha tempo para apresentações, pois sabia que precisava alimentar os filhotes o mais rápido possível se quisesse vê-los ainda vivos. Princesa assistiu enquanto Arthur alimentava os filhotes com várias fatias de carne e um prato cheio de leite. E foi então que ela fez algo realmente surpreendente. Ela caminhou até os filhotes e começou a cuidar deles com a língua, apesar de serem do mesmo tamanho que ela. Princesa sabia que os filhotes eram novos e, como tal, precisava de cuidados. Era como se o instinto materno da gatinha tivesse sido acionado e ela assumiu o papel como se fizesse isso todos os dias.
Ao longo das próximas semanas, os filhotes de tigre cresceram mais fortes e saudáveis. Seu peso voltou e eles começaram a ter mais energia. A princesa cuidava deles e os filhotes a seguiam, como se aceitassem seus novos papéis como gatinhos da princesa. Ela os limpava, os incentivava a comer e beber, correr e brincar com eles, antes que todos os 3 animais se enrolassem juntos e adormecessem. Conforme o tempo passava, os tigres começaram a crescer fisicamente, ficaram mais altos e pesados que a princesa, e ainda assim, ela os tratava como se fossem seus próprios filhotes. Quando eles se tornaram um pouco brutos durante a brincadeira, a princesa corria e colocava ordem, fazendo os filhotes de tigre se desculparem e fugirem em direções diferentes. Era realmente uma coisa incrível de se ver, e nunca deixava de fazer Arthur rir quando ele assistia sua pequena gata dominar os 2 grandes tigres. E infelizmente o dia chegou em que os tigres eram grandes demais para viverem com Arthur. Eles estavam enormes e frequentemente danificavam as coisas na casa. Não intencionalmente, é claro, mas as coisas ainda estavam sendo quebradas e amassadas. Além disso, alimentá-los estava custando uma fortuna a Arthur. Então, ele decidiu que os levaria ao zoológico local e pediria que cuidassem deles dali em diante. Estranhamente, enquanto os empacotava no carro, Arthur sentiu uma grande tristeza, especialmente quando viu a expressão triste no rosto da princesa enquanto dirigiam embora. O zoológico ficou feliz em acolher os tigres. Eles haviam criado recentemente um novo recinto onde os tigres poderiam correr e brincar em um ambiente muito semelhante ao seu ambiente natural. Havia até uma grande janela de acrílico onde os visitantes podiam assistir enquanto jogavam. E assim, depois de se despedir, Arthur deixou os tigres nas mãos muito capazes da equipe do zoológico. Ele havia prometido nunca mais voltar ao zoológico, caso sentisse uma quantidade intensa de culpa por deixar os filhotes para trás, e por vários anos ele cumpriu essa promessa. Mas anos depois, a princesa ficou doente. Ela estava ficando velha, e seu corpo não era mais capaz de combater doenças como antes. Arthur a levou ao veterinário, e eles disseram a ele que seria melhor se eles eutanasiassem-a. Arthur concordou tristemente, mas havia uma coisa que ele queria fazer antes. Um último presente que ele queria dar à princesa, e então ele foi ao zoológico, incerto de que encontraria lá. Colocando a princesa em uma gaiola de transporte, Arthur a levou pelos portões e seguiu para o recinto dos tigres, onde reconheceu imediatamente os 2 tigres que ele havia salvo muitos anos antes. Os 2 tigres viram Arthur, o homem que havia conhecido antes, e o observaram de cima a baixo através da janela de vidro. Ele levantou a mão até a janela, como se fosse acariciá-los. Os tigres olharam para a mão de Arthur e depois se afastaram como se ele fosse tão desconhecido para eles quanto as inúmeras outras pessoas que vinham vê-lo todos os dias. Arthur estava certo de que eles não deveriam se lembrar dele e abaixou a mão enquanto eles se afastaram. Mas algo incrível estava prestes a acontecer, algo que ninguém poderia acreditar. Quando viram que Arthur pegou sua gata princesa e a mostrou aos tigres, imediatamente os 2 tigres se animaram, correram até a gata e começaram a efetuosamente brincar com a grade e rolar pelo chão. Eles claramente se lembraram do animal que havia criado e protegido-os todos aqueles anos atrás. E a princesa também os reconheceu. Arthur não sabia como isso era possível, pois os tigres haviam crescido muito desde que se separaram. Mas a princesa sabia que essas 2 feras gigantes eram como seus filhos. Deve ter sido o cheiro ou algum outro instinto animal que nunca entenderemos completamente. A princesa esfregou seu pequeno corpo contra a janela e miou para os tigres. E em troca, eles tentaram esfregar-se em sua mãe também. Foi um encontro muito emocionante e que derreteu os corações de todos que testemunharam. Embora Arthur não estivesse certo de que os tigres seriam capazes de lembrar de qualquer coisa de sua criação ou do tempo antes de chegarem ao zoológico, era óbvio para todos que eles claramente se lembravam e ainda tinham muito amor e afeição por sua mãe, princesa.
Isso mostra que mesmo que a princesa e os tigres não fossem da mesma espécie, o amor é amor e a boa ação permanecerá nas memórias de todos por muito tempo. E por aquele breve momento, tudo estava certo com o mundo. Agora é com você. O que você achou dessa história sensacional de hoje? Conta pra gente nos comentários. E te espero aqui no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!